Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Aliás, isso é muito importante. Inscreva-se no canal de Dom José Francisco Falcão, conteúdo maravilhosos no canal de Dom José. E o bom do canal do YouTube é que você vê a hora que você quiser e você também pode compartilhar com quem você quiser. Meus queridos, esse programa estuda o Antigo Testamento. Na série passada nós estudamos, a nossa primeira série que estudamos aqui foi sobre o pecado original. E agora, começou no programa passado, nós começamos sobre as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, lendo o Antigo Testamento, nós vemos Cristo de uma forma oculta. Aliás, eu quero começar lendo o Catecismo da Igreja Católica que terminamos no programa passado, que foi lindo. Pegue aí o seu Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 129. Olha que bonito. Os cristãos, portanto nós, os cristãos, leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho adágio, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo Testamento é desvendado no Novo. O Novo está oculto no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Quem diz isso é Santo Agostinho. Assim nós terminamos o programa passado e é aqui que eu quero... Primeiro eu quero acolher Dom José Falcão no meio de nós. Sua bênção, Dom José. É uma alegria ter o senhor mais uma vez aqui conosco. Uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Deus abençoe sua vida. Dom José, então nós terminamos com este parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, lindo. Mas eu percebi que aqui nós temos algumas citações bíblicas. Convém citá-las, Marcos e 1 Coríntios? Sim. Nós parece que comentamos, citando alguns textos do Novo Testamento, 1 Pedro, Carta aos Hebreus e 1 aos Coríntios, de leitura tipológica, de fatos, de acontecimentos do Antigo Testamento. Portanto, para provar que o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo. Uhum. Mas esse texto, o parágrafo 129, diz que o próprio Novo Testamento tem um valor intrínseco, independente do Novo Testamento. Certo. E temos um exemplo clássico. O diálogo de Nosso Senhor Jesus Cristo com os seus opositores, os escribas, eles fazem uma pergunta capciosa para Nosso Senhor: qual é o maior mandamento? Lembra disso? Sim. Jesus cita amar a Deus sobre todas as coisas, também o próximo como a si mesmo, e une os dois mandamentos. Essa é a grande novidade. O segundo, semelhante a este, é a grande novidade de Jesus. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É Êxodo também, capítulo 20. E o mandamento ao próximo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus une os dois e eleva esse segundo à mesma dignidade do outro. E é nessa hora que a gente percebe que a leitura de um texto do Antigo Testamento tem o seu valor próprio. Isto é, vale enquanto tal, é um ensinamento perene, portanto, Jesus não o modificou. Certo. Ele que disse, em outra ocasião, eu não vim abolir a lei e os profetas. Mas vale a pena a gente citar, são só 3 versículos, Frei Gilson. Vamos a Marcos capítulo 12, Marcos 12, de 29 a 31. Como eu disse, não precisa citar, porque
Já introduzi as personagens desse episódio. Aproxima-se de Jesus um dos escribas e faz essa pergunta que está no versículo 28. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus aqui não vai fazer uma leitura cristológica dos mandamentos. Jesus vai simplesmente citar o texto que conserva o seu valor. O valor desse mandamento, ele é perene. Confirmando exatamente isso. Eu não vim abolir a lei e os profetas, não vim mexer, não vim dizer agora não tem mais valor. Eu vim levá-los à perfeição. Leia os versículos de 29 a 31. Respondeu-lhe Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Veja, na narrativa de São Mateus, outro semelhante a este. Aqui Jesus diz no versículo 31, outro mandamento maior do que estes não existe. Qual é a conclusão que a gente tira? Para os judeus até então, amar a Deus sobre todas as coisas era o maior, correto? Maior, único. Sim. Jesus pega Levítico 19, 18, amarás o teu próximo, e diz outro maior do que estes. Não. Ou seja, agora não é mais um único que é o maior de todos, agora são dois. Não tem como separar um do outro, né? Exatamente. São João Primeira carta de São João, São né? João, se eu digo que amo a Deus que não vejo, não amo o irmão que vejo, eu sou mentiroso. Sim. Então, veja, o que o catecismo diz é que o Antigo Testamento mantém o seu valor próprio de revelação. E não, ele não vale apenas porque ele é lido à luz do Novo. Também isso. Aliás, esses dois mandamentos, eles devem ser lidos sempre. Quinta-feira Santa, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Só que isso não está no Antigo Testamento. Correto? E é aqui que a gente entende. Está vendo esses dois? Esses dois aqui, eles vão ser levados à perfeição. Qual é a perfeição desses dois mandamentos? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Isso agora é a novidade. Rodolfo José, mas o senhor falou uma coisa que para mim soa muito uma novidade grande. Então Jesus aqui ele está dizendo que não existe mandamentos, os dois, mais importantes do que esse. Então para eles era só o primeiro mandamento. Até e não agora. E aí me faz lembrar, por exemplo, quando eles se deparam com a adúltera e querem apedrejar a adúltera. Certo. Ou seja, eles estão apegados àquela lei de Deus, o importante é amar a Deus, mas esse próximo a gente apedreja, o próximo a gente exclui. Outra passagem onde eles dão dinheiro lá ao templo, mas aos pais eles não querem ajudar. Corban. Ou seja, eles de fato pensavam assim, o mandamento mais importante é amar a Deus, o próximo não é tão importante assim. Sim, é uma leitura cabível, perfeitamente. Determinadas prescrições que eles levavam ao extremo, e essa era uma delas, Moisés determinou na lei que a mulher flagrada em adultério fosse apedrejada. Né? E tu o que dizes? Se Jesus dissesse, bem, obedeçam à lei, ele seria acusado de faltar com a caridade. Ele que prega a misericórdia agora está mandando matar a adúltera. Se Jesus dissesse não apedrejem, ele seria acusado de desobediente à lei de Moisés. Tentaram colocar Jesus nessa enrascada como se Jesus fosse idiota. E a resposta de Jesus nós já sabemos qual foi, e eles foram embora cabisbaixos e envergonhados porque suas consciências estavam pesadas. Sim, perfeitamente. Havia uma disputa entre as chamadas escolas teológicas, rabínicas, no tempo de Jesus, exatamente sobre isso. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Alguns pensavam que era amar a Deus sobre todas as coisas, isso aqui é indiscutível, e depois viria aquele da observância do sábado. Já outros discordavam que esse mandamento, na verdade, não é tão importante, esse seria outro. Digamos que era uma disputa de interpretação da Torá, e particularmente do Decálogo, para saber qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus introduz uma novidade. Para eles, amarás o teu próximo como a ti mesmo, era um mandamento, mas menor.
Tanto é que não estava nem no Êxodo, mas no Levítico. No Êxodo você tem o Decálogo, capítulo 20, correto? Sim. E no Levítico você tem amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí já havia uma outra discussão. E quem é o próximo? É quando o próximo está próximo. O próximo é da mesma família, da mesma casa, da mesma tribo. O inimigo é o próximo. Aquele que faz mal a você também é o próximo. Você deve amar. Quantas vezes você deve perdoar? Todas essas disputas que foram levadas para Jesus traduziam exatamente... Tinha malícia também. Tinha malícia para pegar nosso Senhor em contradição. Mas eles sabiam que Jesus era um rabi, era um rabino. E eles queriam enxergar a maldade, ou, aliás, a perspicácia ou a fragilidade de Nosso Senhor com essas perguntas. Também isso traduzia essa divergência de interpretação das escolas rabínicas do tempo de Nosso Senhor. Sim. Agora, quando eles perguntavam qual é o maior mandamento, eles se referiam aos 10 mandamentos de Moisés ou aos 600 e poucos mandamentos? No caso, nas prescrições, né? As prescrições, sempre. Bem, é um pouco difícil você dizer, porque, a não ser que você leve em conta o contexto religioso do tempo de Jesus, que você tira um pouco da leitura dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento, mas também de Flávio Joséfo, de outros escritores, de escritos rabínicos posteriores a Nosso Senhor, de literatura judaica, onde você levanta, por assim dizer, a estrutura religiosa, a mentalidade de escribas era essa, de fariseus era essa, de doutores da lei era essa, assim pensavam os discípulos de Gamaliel, etc. Para você levantar isso e construir uma hipótese, você precisa de uma literatura além dos evangelhos, porque os evangelhos por si sós, eles não apresentam elemento suficiente para dizer, essa escola rabínica pregava isso, essa outra pregava aquilo. Aí é preciso pegar uma literatura extra-bíblica. Sim, entendi. Mas havia sim, sem dúvida alguma. Sim. Divergências entre fariseus, por exemplo, existiam essas diferenças. Lembra de Gamaliel? Não mexam com esses homens, porque isso e aquilo outro. Né? Eles não se entendiam. São Paulo, quase ele ia sendo surrado no meio da rua, e ele saiu-se muito bem entre fariseus e saduceus. Esses acreditavam na ressurreição, esses negavam a ressurreição. Esses acreditavam em anjos, esses negavam, porque esses acreditavam somente na Torá, e a Torá não era clara quanto à ressurreição dos corpos, quanto à existência dos anjos. Lembra desse episódio nos Atos dos Apóstolos? Ou seja, sua pergunta é um pouco difícil. Dizer em que consistia essa disputa. Qual é o maior dos mandamentos? Mandamento, no sentido estrito, são os 10 que o Senhor Deus deu a Moisés. Desses 10. Nesses 10, é indiscutível, amar a Deus sobre todas as coisas. Dos 10, ninguém discute que o primeiro é o mais importante. Mas os outros eram tidos como mandamentos, mas mandamentos entre aspas. Aí já eram prescrições. Já eram realidades que vieram após o Monte Sinai, após a entrega das tábuas com os 10 mandamentos. Mandamento no sentido estrito, o que o Senhor Deus deu a Moisés. O decálogo, os 10. Os outros passaram a ser chamados mandamentos, mas digamos mandamentos menores. Sim, aí começa a disputa, né? Qual é o maior, enfim, qual é o menor. Muito bom. O senhor falou de, acho que não lemos... Lemos Marcos 12, né? Lemos Marcos 12, sim. Falta ler 1 Coríntios, é isso? Sim, agora aqui a coisa muda, porque a gente vai ver exemplos de que o Novo Testamento deve ser lido à luz do Antigo. Uhum. Assim como o Antigo deve ser lido à luz do Novo. Por exemplo, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Está em Isaías? Está. Sim. Capítulo 7? Está. Versículo 14? Está. Quem é que discute? Mas que filho é esse? Você só responde a essa pergunta se você lançar mão do Novo Testamento, para que se cumprisse a profecia, e essa profecia vai ser citada nos Evangelhos. Então, aqui é um exemplo de que o Antigo precisa ser lido à luz do Novo. Agora vamos ver o Novo precisando ser lido à luz do Antigo. Uhum. Ok? Vamos então a 1 Coríntios 5, de 6 a 8. 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Interessante. Bem, nós temos aqui o quê? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. O novo precisando do antigo para que nós entendamos bem ele. Cristo, nossa Páscoa. A categoria Páscoa é judaica. É judaica. E a Páscoa foi instituída no capítulo 12 do livro do Êxodo, correto? Uhum. Foi imolado. Quem foi que foi imolado no capítulo 12 do Êxodo? Um cordeiro. Um cordeiro. E o sangue foi aspergido nas portas para que o anjo exterminador não entrasse e assim por diante. Então, esse versículo 7, você só entende com o Antigo Testamento. Você precisa do Antigo Testamento para você entendê-lo. Agora, tudo, por exemplo, o senhor falou agora da Páscoa judaica. Certo. Mas quem mandou fazer essa Páscoa foi o próprio Deus. Sim, mas isso está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento. Você precisa do Antigo para entender o Novo. Sim, Como sim. você precisa do Novo para entender o Antigo? Aqui nós estamos dando o exemplo de que você precisa do Antigo para entender essa realidade. Entendido. Então, não é somente eu preciso só do Novo para iluminar o Antigo. Correto? Mas a recíproca também é verdadeira. Você precisa de uma luzinha do Antigo para você entender essa frase. E faz todo sentido, né? E por isso que quando coloca aqui, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, ou seja, é entender que só havia Páscoa se houvesse a imolação do cordeiro. Coisa que está descrita no capítulo 12. O cordeiro precisava ser um cordeiro puro, sem mancha, não podia quebrar os ossos, aquela coisa toda. Exato. São categorias veterotestamentárias do Antigo Testamento que São Paulo utiliza aqui. E aí, para você explicar Cristo, nossa Páscoa foi imolada, é impossível você não falar da instituição pascal em Êxodo capítulo 12. Agora, Dom José, o que me deixa encantado é porque Paulo, um conhecedor do Antigo Testamento profundo, sim. E agora ele começa a ler com viés de Cristo, morto e ressuscitado. Então, por isso que as cartas de Paulo viram um bálsamo, viram algo extraordinário, viram uma verdadeira teologia. Exatamente. E outra categoria que vem aqui mais para frente, e eu pediria que Vossa Reverendíssima lesse o versículo 8, é a categoria do fermento. Veja, você tem fermento velho e você tem fermento novo. Homem velho e homem novo, homem das trevas e homem renovado, homem sob o jugo da escravidão do pecado e o homem libertado em Cristo e assim por diante. No dia da Páscoa, lá atrás, os pães ázimos, o próprio nome já diz, é sem fermento. Façam o pão bem rápido. E para ele cozinhar mais rápido, porque vocês têm que comer às pressas, porque consumir as ervas amargas, a carne do cordeiro e o pão sem fermento para partir. Nós vamos embora agora. Celebramos a Páscoa e já vamos partir. O pão não podia ter fermento. Bom, então essa categoria que é do Antigo Testamento também, São Paulo vai fazer uma leitura aplicando ao homem velho e ao homem novo, ao homem do pecado e ao homem da vida da graça. A categoria do fermento. Versículo 8, por favor. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Lá atrás, o pão que todos os hebreus tinham que fazer, cada um na sua casa, sem fermento. Então, veja, São Paulo vai buscar lá no pão sem fermento, pão sem impureza, pão de pureza e de verdade. Isto é, esse elemento fermentado, essa coisa contaminada, não seja, de fato, elemento integrante da vida de vocês. Sejam vocês um pão sem fermento. Isto é, um pão puro, um pão verdadeiro. Sem corrupção, sem malícia. Veja, percebeu? Ele vai buscar lá atrás o que Deus disse para os hebreus. O pão tem que ser sem fermento, sem sabor. Num pão que se cozinha rápido.
E aqui, voltando àquelas nossas introduções, é uma leitura espiritual que Paulo está fazendo? Moral espiritual. Moral porque toca o nosso comportamento, né? Sim. Sim. Aqui é a leitura espiritual moral. Vamos somente lembrar, a memória dele é boa. 2 tipos de interpretação, a literal e a espiritual. A espiritual tem 3 possibilidades, a anagógica, a moral e a alegórica. Alegórica, anagógica e moral. Ou alegórica, moral e anagógica. Sim. Neste caso, já que está falando de pureza, de verdade, de comportamento, de norma de conduta, de maneira de pensar, de falar e de agir, é moral. Leitura espiritual, moral. O senhor consegue relembrar para nós o que significa cada uma delas? Vamos lembrar. Leitura espiritual, leitura literal, é o significado próprio das palavras, certo. É a pessoa, os fatos, o acontecimento, enfim. É a leitura principal, a básica, que alicerça, que fundamenta todas as outras. Leitura espiritual, quando você tem uma mensagem que transcende a pessoa, que transcende os próprios acontecimentos históricos, interpretados literalmente, e você transpõe isso para uma mensagem para o espírito. Que é o caso aqui. É um dos 3 casos, sim. Então, espiritual. Espiritual, alegórica. O caso de Sara e Agar. Sim, lembra? Lembro. Uma é a aliança a Jerusalém livre, a outra é a escrava... Uma comparação, uma alegoria. Exatamente, uma comparação. A leitura moral toca o comportamento da pessoa. Que é o caso aqui. Esse daqui, pureza. Certo. O fermento significa essa contaminação de pensamentos, de palavras, de atitudes pecaminosas que ofendem a Deus. Moral. Anagógica, que toca o seu destino eterno, que remete você para a dimensão da eternidade. Por exemplo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do céu e não as da terra. Lembra desse contexto? No capítulo 3 de Colossenses, nós temos elementos do Antigo Testamento que aparecem já no finalzinho do capítulo 2, e aqui ele faz essa leitura anagógica, não é? Uhum. E a leitura alegórica, já citamos Agar e... Já citamos Creio também... que foi as 3, né? O outro exemplo que vimos ainda há pouco foi a Arca de Noé. Sim. É prefiguração do batismo. Sim. Né? Então, leitura alegórica. Qualquer realidade que remeta para a eternidade, para o destino eterno, para cima, para o alto, anagógica. E a moral, a que toca o nosso comportamento, que é o caso. Sim, que é o caso. Sim. Muito bom. Ainda falta 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 11. O que seria? Acho que nós já tratamos, Frei Gilson. Já? Parece, e a rocha espiritual, ela é Cristo, etc. Tá. Não é? Leia aí o versículo 4. Todos bebiam desta bebida espiritual. Já vimos. Né? Já citamos. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Então, essa leitura aí é a leitura alegórica. Sim. Alegórica. Não é moral. Moral é essa última, do fermento, da impureza e da mentira. E do outro lado, que seja a sua vida não tenha esse fermento e que você viva na pureza e na verdade. Aí já é moral. Leitura espiritual moral. Tá confuso para você? Calma. Isso tudo a gente fez na introdução. Então, se você perdeu a introdução, a gente explicou isso muito bem. Agora a gente está vendo que na prática a gente está precisando dessa introdução, e por isso que eu estou fazendo a gente retornar a esse assunto, tá bom? Nós temos apenas 2 minutinhos para encerramento deste primeiro bloco. Dá tempo de ler, ao menos ler o Catecismo da Igreja Católica, o último parágrafo. Boa ideia. É o parágrafo 130, que é a definição de tipologia. Acho que nós já lemos, mas vale a pena porque com ele nós concluímos o catecismo. Por favor. A tipologia significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino, quando Deus for tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus pelo fato de,
ao mesmo tempo serem etapas intermediárias desse mesmo plano. Ou seja, o plano de Deus tem uma ordem, tem um processo, tem etapas. As etapas anteriores vão lembrando realidades posteriores. Sim. Mas isso não perde, não tira o valor próprio daquele acontecimento, daquele fato. Ele vale por si só, apesar de valer também enquanto indicação de uma realidade futura. É o que o parágrafo quer dizer. Ele não é a perfeição, mas ele não perdeu o valor porque ele faz parte de uma etapa e uma etapa importante da nossa fé. Exatamente. Lindo, 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 lindo. É só o primeiro bloco. Então, é uma alegria ter você aqui conosco. Estamos estudando as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Então, um breve intervalo para você beber uma água, banheiro e a gente já volta. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, você que está no canal do YouTube, porque ainda temos meia hora de programa, então ainda dá tempo de você chamar alguém para participar conosco. Deus te abençoe, até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Estamos estudando as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Gente, fizemos uma grande introdução. Já estamos no segundo programa falando sobre isso. E agora, cada vez mais, a gente vai entrando no assunto em cheio, tá certo? Usando exemplos da Sagrada Escritura. Dom Falcão, são vários os fatos que a gente pode colocar como prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. E várias as pessoas também. Então, imagino que o senhor deve ter feito alguma escolha Foi. difícil, né? Foi. Aquela escolha difícil. Foi. Como Vossa Reverendíssima disse, são dezenas, eu me atreveria a dizer, são centenas de fatos e pessoas, de personagens e acontecimentos do Antigo Testamento prefigurativos. Como a gente não pode esgotar todos eles, porque temos muito assunto mais para frente ainda a tratar, eu tive essa dolorosa tarefa de escolher, segundo o meu entendimento, as prefigurações mais importantes. Sim. Para a gente tratar aqui. E de onde eu tirei? Do Novo Testamento, de Jesus e dos apóstolos. Ou seja, nos discursos de Jesus, quais as prefigurações mais relevantes do Antigo Testamento? E nos discursos dos apóstolos, quais as prefigurações mais importantes do Antigo Testamento? Aí, veja o que foi que eu selecionei. A gente vai tratar de um elemento prefigurativo chamado Adão. Ou seja, o primeiro. Figura de Cristo, o primeiro. Depois, a gente vai tratar de Eva, sua companheira, por causa da igreja, por causa de Nossa Senhora, por causa da famosa cena do capítulo 12 do Apocalipse de São João, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. A relação entre Eva e a igreja e a pessoa de Maria. Depois Noé, porque nosso Senhor Jesus Cristo, em pessoa, citou Noé. Depois, nosso pai Abraão. Jesus fala várias vezes o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na parábola do rico Epulão e de Lázaro, pai Abraão aparece. Abraão é o modelo dos que creem. Depois, sua esposa Sara, citada pelo apóstolo Paulo, mas também pelo autor da carta aos Hebreus e também pela primeira carta de São Pedro. A figura de Melquisedeque, ela é importantíssima. Aquele sacerdote misterioso a quem Abraão paga o dízimo de tudo e oferece pão e vinho, não é? Citado pelo próprio Jesus, que evoca o Salmo 109, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é citado na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Depois, é a prefiguração dos 12 filhos de Israel,
12 é um número simbólico demais para os judeus e também para nós, os 12 apóstolos. A figura de Moisés é fundamental, Moisés como tipo, como imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É assunto, hein, minha gente? É assunto, hein, minha gente? O maná, impossível a gente não tratar do maná como prefiguração da Eucaristia. Sim. Prefiguração do próprio nosso Senhor e Salvador. Os profetas, sim, porque Jesus os citou, Jesus evocou sua autoridade em várias ocasiões, e Jesus é o profeta por excelência. Depois, a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Essa é a Jerusalém celeste, que é a nossa mãe, imagem utilizada por São Paulo naquele contexto de Sara e de Agar, lembra? Do capítulo 4. Sim. Bem, são essas as pontuações que eu julguei mais importantes para a gente fazer. Eu repito, não são todas as prefigurações, não são todos os elementos do Antigo Testamento contidos como prefiguração, como tipo, como imagem nos livros do Novo Testamento. Mas esses, eu considero imprescindíveis. Uma pergunta que eu já faço para o senhor porque nos meus tempos de estudo, nos meus tempos lendo livros na faculdade e tantas coisas, e já ouvi muita gente falando também. Veja, o senhor está falando de personagens que Jesus citou. O senhor está falando de personagens e fatos que os apóstolos citaram. Verdade. E alguns alegam que Adão não existiu, Abraão não existiu, Moisés não existiu. São todos figuras criadas para, sei lá o quê, nos ensinar alguma coisa. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, é possível isso se Jesus citou essa personagem, se Jesus citou esse fato, se os apóstolos citaram esse fato, eles estavam falando de pessoas que não existiram? Essa interpretação não é da Igreja. Portanto, quem interpreta discordando do que o Catecismo da Igreja Católica afirma categoricamente, baseado nas afirmações de Jesus, primeiro, em vários livros do Antigo Testamento, depois, na pregação de Jesus, depois, na pregação dos apóstolos, você você vai acabar chegando a conclusões absurdas. Eu vou dar um exemplo muito simples a respeito da pessoa de Noé, correto? Certo. Vamos então à figura de Noé, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. De 37 a 39. Essas palavras são do próprio Jesus, certo? Certo. Leia, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 37, só o versículo 37, de 37 a 39. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Aqui é Jesus falando. Exato. Quem afirma que Noé não existiu, está chamando Jesus de mentiroso. Exato. Quem afirma que Noé não existiu, está chamando Jesus de mentiroso. Ou tem outra explicação? A menos que você diga que Jesus também não existiu. Eu não caminho por aí. Eu não caminho por aí. A Igreja nunca disse isso. Portanto, Noé existiu. Sim. E a principal prova, atenção, não é o Antigo Testamento, a principal prova é Jesus. Sim. Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que disse que ele existiu. Cuidado, portanto, com isso, viu? Jesus disse que ele existiu. Não é mentira. Então, Jesus mentiu. Saia dessa enrascada. Eu não caminho por aí. Então, a Igreja nunca disse isso. Ou seja, segundo Jesus, Noé existiu e o dilúvio existiu. Sim. O que você pode discutir é o alcance do dilúvio. Se tratou de uma tromba d'água que atingiu qual foi a parte da Terra? Atingiu todo o planeta Terra ou atingiu uma parte? Isso você pode discutir, a Bíblia não entra nesses detalhes.
não é? O que se entendia por cobrir toda a face da terra, etc, etc. Então, agora, negar que o dilúvio existiu, você não pode fazer isso. Jesus disse que existiu. Eu creio que essa pergunta é importante porque agora nós vamos tratar desses personagens. Sim. E se a pessoa que está aqui estudando com a gente atribui que ninguém existiu, que não terá nexo, não terá base. Então, o que o senhor falou agora é algo muito importante dizer. Nós estamos baseados na palavra de Jesus e nas palavras dos apóstolos, aos quais acreditamos que não mentem. Perfeito. E outra. Vamos então agora à tipologia, já vamos entrar na pessoa de Adão, Sim, certo? sim. Adão existiu ou não existiu? Bom, vamos perguntar a Jesus, vamos perguntar aos apóstolos, vamos perguntar aos autores dos evangelhos, se eles existiram ou não. Porque se você diz que Adão não existiu, mas os evangelhos afirmam que ele existiu, e Jesus afirma que ele existiu, você tem que concluir forçosamente que Jesus mentiu e que os evangelistas mentiram. Ixi, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não caminho por aí. Cuidado com certa exegese racionalista. Pelo amor de Deus, interprete o Antigo Testamento com Jesus e com os apóstolos. E não esqueça disso daqui. Pronto. É a fé da igreja, a fé bíblica, a fé em Jesus, a fé apostólica e a fé da imutável tradição da igreja. Avancemos. Porque se você diz que não existiu e você vai para os evangelhos, Jesus disse que ele existiu. Não, ele não existiu. Então Jesus mentiu? Como é que você sai dessa? É muito complicado. É complicadíssimo. Aí tudo desmorona. A Bíblia Sim. toda desmorona. Você esvazia a Bíblia, ou seja, é uma grande mentira. A começar do próprio Jesus, que seria um mentiroso. Vira um conto de fábulas. A Perfeito. Bíblia vira uma fábula. Exatamente. Você racionalizou, você demitizou. Tinha um teólogo protestante, não vou dizer o nome dele, mas defendia isso. E muita gente engoliu isso, viu? É preciso você tirar os mitos. Exorcismo. Não, na verdade a ciência explica. Era desequilíbrio. Demônio também não existe. Os milagres, não, os milagres têm uma explicação racional. Não, o dilúvio, na verdade, foi uma enchente que aconteceu, o rio secou, o mar fez isso, fez aquilo outro, demitizou, pronto. Pergunta, Deus é capaz de realizar o sobrenatural? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ter todo o poder para fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer, inclusive cumprindo literalmente aquilo que está escrito, sim ou não? Se você excluir essa possibilidade, aí você abriu a caixa de Pandora. E o interessante, né, Dom José, é que as mesmas pessoas que dizem que fulano de tal da Bíblia não existiu, ela acredita que o outro fulano que determinado livro de história fala que existiu, que ela nunca viu, que não tem prova nenhuma de que existiu, aí essa ela acredita. Mas do que está na Bíblia, É verdade. ou seja, o problema é a Bíblia, né? O que a Bíblia diz, não acredita. E também acho que é uma tentativa, não é correta, de você pegar isso daqui e dizer, isso tem que passar pelo crivo desta ciência. Exato. Isso daqui tem que se submeter a esta ciência. A ciência hoje revê isso, a ciência hoje é aquilo daqui. E a ciência bíblica, por acaso? Quer dizer que a Bíblia tem que se adequar aos conceitos, às descobertas da ciência? É isso que você está dizendo? Então você está dizendo que isso daqui é um livro científico e só tem valor enquanto tem um respaldo daquela ciência, daquela outra? Ou seja, o que o senhor está falando é que a Bíblia é também uma ciência teológica. Ela é ciência. E muita gente está opinando sobre Bíblia sem saber de uma ciência teológica. É o fato, não é aqui, mas no outro programa da Rede do Século XXI, a gente tratando da semente de mostarda, não foi? Semente de mostarda. Que alguns dizem, não, Jesus errou, porque disse que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, mas hoje a ciência botânica consegue provar que é a semente da papoula, é a semente do fumo, sei lá de quê, que é menor do que a semente. Então Jesus errou. Quem errou foi você. Ao chamar Jesus de errado. Se você acredita nele e pensa que é cristão, você cometeu uma blasfêmia. Ao dizer que Deus erra e Jesus é Deus. Depois, é uma parábola com critérios de interpretação próprios
Jesus aqui, ao dizer que a semente da mostarda é a menor de todas as sementes, não está falando de geometria, nem está falando de botânica. Eu sou o menor dos apóstolos, diz o apóstolo Paulo, e quando ele diz isso, não é menor no sentido de estatura. No reino dos céus, João Batista é o maior de todos, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Menor no reino dos céus, não é no sentido de estatura. Portanto, cuidado, qual o sentido da palavra menor na parábola? Qual o sentido da palavra menor? Eu sou o menor dos apóstolos, diz o apóstolo Paulo. Cuidado, então, com o elemento semântico. A palavra e o significado que ela adquire no contexto da frase, no contexto da parábola. Essas coisas básicas devem ajudar a gente a evitar. Botânica é uma coisa. Parábola do Evangelho é outra coisa. Sim. Mas não vamos tratar aqui da parábola do Mas foi muito importante, Dom José, porque agora o senhor vai tratar de personagens bíblicos, fatos bíblicos, que para muita gente são mitos, para muita gente não são verdadeiros. E o senhor agora deixou claro que, como cristãos, se Jesus falou, está falado, nós acreditamos. Aliás, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, então ele não mente, né? Vamos começar por Adão, então. Adão. O que Adão é prefiguração de Cristo? Primeiro, Adão é pai de Cristo. Adão é pai de Cristo. Ó, gente, Vossa Reverendíssima não sabia, não? Não, a expressão é interessante. É pai. Jesus é filho de Adão. Exato. Sabe onde está isso? Ah, Sabe, não? Bom, vamos lá. Lucas 3. eu li isso num dos padres da igreja esses dias. Mas vamos começar por São Lucas. São Lucas. Jesus é filho de Adão. Mas Jesus não é filho de São José? É. Jesus é filho de São José num sentido diferente de que ele é filho de Maria. E Jesus é filho de Maria no sentido diferente de que ele é filho de Adão. Jesus é, ao mesmo tempo, filho de José, filho de Maria, filho de Adão e filho de Deus. Como assim? Eu não estou entendendo mais nada. O senhor vai explicar tudo agora. É simples demais. Mas primeiro a gente tem que complicar. Programa que não complica não tem graça. Tem que deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha, assim, ó, na Canção Nova. O bom é isso, complicar. Muito bem, vamos a Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. Basta. Era tido. Era tido. O texto não diz que era. Diz que era tido. Traduzindo, era considerado. Um filho adotivo. Filho adotivo. É considerado filho. Correto? Como meu padrasto. Sim. Vossa Reverendíssima é filho adotivo dele. Sim, como se fosse meu pai. É tido como meu pai. Sim, e ele é tido como seu pai e Vossa Reverendíssima é tido por ele como seu filho. Isso. Supondo que ele lhe considera um filho. Sim. Eu considero o Frei Gilson, filho da minha esposa, como meu filho. Então, Vossa Reverendíssima é tido como filho do seu padrasto. Muito bem. Então, era tido. Então, aqui, Jesus é filho de uma pessoa no sentido de filho adotivo. Amém? Só, eu preciso tirar uma dúvida agora com o senhor. Duas. Por que aqui está falando filho de... Ele era tido por filho de José, filho de Eli, Não, filho de Matate. Perfeito. E aqui já é a respeito de José. É assim, um é o filho do outro. Então, tá. Jesus era tido filho de José e esse, por sua vez, era filho de Eli. Tá bom. Ok? Tá bom. E Eli era filho de Matat, e assim por diante. Muito bom. bem, mas vamos ao versículo 38, porque agora a complicação vai deixar de existir. Versículo 38. Capítulo 3, versículo 38. Ainda, sim. Filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Pronto. Jesus é filho de Adão. Está explicado? Sim. Está chocado? Explica só esses antes que vem. Filho de Enós, filho de Sete. Uma geração e outra. Tá. Ou seja, esse daqui é pai desse.
Tá. Esse é filho desse. Porque esse estamos é filho na desse. genealogia de Exatamente. Jesus. Estamos remontando até Adão. Então, aí chegamos aqui que Jesus é filho de Adão, Filho de Adão. como todos nós somos. Sim. Ou seja, a humanidade em Adão é toda irmã. Sim. Ou seja, eu sou irmão daquela pessoa que eu nunca vi, que mora na Groenlândia, que mora no Burkina Faso, que mora... Então, irmão no sentido de procedemos todos de Adão. E isso tem a respeito da... Todos recebemos a natureza humana de Adão? Sim, exatamente, exatamente. Então, Jesus é filho de Adão enquanto verbo encarnado. Certo. Se ele se encarnou, e cremos que se encarnou, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Sim. se é verdadeiro homem, é filho de Adão. Mas é filho de Adão no sentido diferente de que é filho adotivo de José. E é diferente do sentido de é filho da bem-aventurada Virgem Maria. Então, ele é filho de Adão, ele é filho de Adão porque recebe a natureza de Adão. Sim, da natureza humana, correto. Ele é filho de José porque é um filho adotivo. Era tido, Era tido. sim. Ele é filho de Deus por natureza. Por essência. Por essência. Natureza, essência, substância. Ele sim. é filho de Deus por natureza. Sim. Porque foi gerado eternamente do Pai, é em outro sentido. Sim. E é filho de Maria porque foi gerado no seio de Maria como... Porque sua pessoa divina se encarnou no ventre de Maria e assumindo a natureza humana, que é a natureza do corpo santíssimo da bem-aventurada Virgem Maria. Sim. Então, veja, é filho de Maria enquanto verbo encarnado, é filho de São José enquanto adotivo, é filho de Adão enquanto da natureza humana. E é filho de Deus quanto... Não, sim, a natureza, a substância e a essência, sim. Então, Jesus é filho em vários sentidos. Então, é preciso saber em que sentido. O sentido do Pai Nosso, para nós, veja, nós cristãos, só pode chamar a Deus, primeira pessoa da Trindade, pelo nome de Abá, quem reconhece que o Filho dele, o único Filho, é Deus. E faz a experiência da fé e do batismo. Por isso, o Pai Nosso, não pode ser rezado por judeus, não pode ser rezado por muçulmanos, não pode ser rezado por nenhum membro de qualquer denominação ou por quem não tem nenhuma denominação, porque é uma oração típica daqueles que foram lavados pelo sangue do Filho adotivo, do Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Por isso, os catecúmenos não podem, nem podiam, nunca puderam, nem podem, até só no dia do batismo, recitar o Pai Nosso. Nos primeiros séculos da igreja, os catecúmenos saíam da missa, tinham que sair da missa no ofertório, porque não podiam participar da liturgia eucarística, onde se recita o Pai Nosso no final da liturgia eucarística. Jesus é filho de Adão, recebendo a natureza humana, menos o pecado. Sim, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. É a carta aos Hebreus, capítulo 6. É filho de José sem relação humana adotiva. Com a Virgem Santíssima. Adotivo. Ok. O adjetivo adotivo, em se tratando da paternidade de São José, é fundamental. Com relação a Nossa Senhora, não, era adotivo. Certo. Ela é Theotokos, mãe de Deus, isto é, mãe da segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana. Mãe do Verbo encarnado. E ela gera a humanidade de Cristo. Gostei. Aí ele foi preciso. Ela gera a humanidade. Gera a humanidade de Cristo encarnado. Sim, perfeito. Exatamente. Muito bem. E agora? E do Pai gerado, mas não criado. É aquilo que a gente professa. Gerado, não criado. Bom, no símbolo consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Sim. Desde toda a eternidade e que por nós e por nossa salvação se encarnou no ventre de Maria Virgem. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo está cheio de nós na cabeça, mas está tudo claro. Mas está tudo claro. Está tudo claro, mas continuando escuro, né? Não, está tudo claro. A fé da igreja, ela é clara, ela é de uma precisão cirúrgica que ou você domina bem ou então confunde e causa diz heresias, hipotocas e patavinas e maluquices. Exato. Não, aqui sim. Então, ficou claro porque Jesus é filho de Adão? Sim.
Muito bem. E Adão é filho de Deus. Mas veja, Adão é filho de Deus não por ser batizado. Filho de Deus, no sentido estrito, é quem professa a fé e recebe o batismo. Certo. Romanos 8, 26. Não recebemos um espírito de escravidão para viver no temor, mas recebemos um espírito de adoção, pelo qual clamamos a Deus pelo nome de Abá, Pai. Então aqui, filho de Deus, Adão é filho de Deus, não no sentido de que Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Adão, porque a natureza humana do Verbo encarnado é a natureza de Adão. E Adão é filho de Deus apenas por isso, foi criado por Deus. Então aqui, filho de Deus, Lucas 3:38, tem um sentido bem lato. Toda criatura é filha de Deus. Mas agora coloque aspas aí. Adão é filho de Deus pelo dom preternatural da filiação divina, mas não no sentido de filiação adotiva entendida no Novo Testamento. Ele procedeu de Deus, bom, santo, em justiça original, portanto, é a filiação nesse sentido. Uma criatura que procede de Deus e toda pura, toda santa. Em pouquíssimo tempo, nosso tempo está acabando, mas qual seria, então, em poucas palavras, a diferença desse filho no batismo e o filho por ser criado por Deus? Bem, o batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé na Trindade, a adesão a Cristo e a recepção do sacramento. Isso é o específico, uma das graças do sacramento do batismo, a filiação adotiva. Morremos para o pecado, com Cristo sepultados e ressuscitamos com Ele, filho adotivo, filho eterno do Pai, e nos tornamos filhos no Filho, porque inseridos nele. Ótimo. Gente, programa bom demais, estamos chegando ao fim de mais um programa. Obrigado, Dom José, por esses programas maravilhosos. Nós vamos nos encontrar na semana que vem, se Deus quiser, e nós vamos continuar. Nós estamos só no começo, minha gente, só no começo. Próximo programa, nós já vamos ver o seguinte: Jesus é o novo Adão. Como assim? Jesus é filho de Adão, agora Jesus é o novo Adão. O Dom José gosta de complicar, mas depois ele descomplica para a gente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até semana que vem, se Deus quiser. Vamos receber a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.